Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocastes o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mas que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um preso possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo, mas que o nauta ama a pátria que deixou, mas que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo, mas que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo. Olá, meu irmão, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais um domingo que Ele nos permite estarmos juntos para adorar o seu nome, juntos para louvar o seu santo nome, juntos como uma igreja deve ser, sempre juntos, sempre unidos, sempre em comunhão, com o objetivo de que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas e que através do poder do nosso Deus, vidas sejam alcançadas e libertas para a glória do seu santo e eterno nome. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você a fechar seus olhos. Vamos iniciar com um momento de oração. Vamos orar, falar com o Senhor. Maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, por esse momento
tão maravilhoso, Senhor, que é de estarmos em Tua santa presença. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite com o único pensamento, ó Deus, de Te adorar, de bendizer o Teu santo nome, de Te glorificar, ó Deus, de Te exaltar. Obrigado por todos os meus irmãos que estão conectados conosco nessa noite, para celebrarmos a vida em Cristo Jesus. Quero Te agradecer de todo o meu coração, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, Pai, que esse momento que vamos passar aqui, que sejam momentos para a nossa edificação e para a glória do Teu santo nome. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesta noite. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para a nossa leitura devocional dessa noite. E é um texto bastante conhecido, e esse texto será a base da nossa mensagem nessa noite, da nossa reflexão. É o Salmo de número 46, que tem como título: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você conhece, você já leu, já ouviu por diversas vezes, mas é a palavra de Deus. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quero que você medite e guarde essa palavra em seu coração. Lembre-se de quem Deus é em nossas vidas. Quero nesse momento convidar você a juntos continuarmos adorando, celebrando, cantando hinos de louvores ao nosso Deus. Vamos nessa noite tão maravilhosa, e nós louvamos a Deus porque não está tendo carnaval. Que bom, que bom, mesmo nesse momento tão difícil de pandemia, onde o carnaval foi suspenso, e nós estamos reunidos, indo no domingo de carnaval, mas o domingo do Senhor, para glorificar e exaltar ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus, vamos juntos exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-lo e forças para te erguer. Não, não, não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos teus. Mostre só pra Deus.
sonhos. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. A paz que excede todo entendimento humano. E quando planeja me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim.
Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. As luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Quero que vocês. As luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me Olá, queridos, como falei no início, o texto para nossa reflexão desta noite está baseado em nossa leitura devocional, o Salmo de número 46. Texto bastante conhecido de todos, e quero que você pense no seguinte tema: Deus, o refúgio do seu povo. E como nós estamos precisando de um refúgio seguro, um refúgio onde de fato nós podemos confiar. Esse refúgio e essa fortaleza que é apresentada nos Salmos 46 é o nosso Deus. Ele afirma que Ele também é o nosso socorro nos momentos de tribulação, ou seja, nos momentos de dificuldade. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele que nós podemos pedir socorro no momento das dificuldades, no momento das tribulações. Isso é fato, está registrado, está na palavra de Deus. O Salmo 46 fala de Deus como o refúgio do seu povo. Ele fala também, e nós vemos no início do Salmo 46, entre o versículo 1 e o versículo 3, vemos quem Deus é. Nos versículos seguintes, do 4 a 7, nós podemos observar onde Deus está, e nos versículos de 8 a 11, o que Deus faz. Deus é completo, o nosso Deus é pleno. Nós percebemos, quando nós olhamos esse texto do versículo 1 ao versículo 3, vemos Deus sendo sim, de fato, o refúgio do seu povo, quando a natureza está em fúria. Nós percebemos também, entre os versículos 4 e 7, vemos Deus no meio do seu povo, ou seja, quando este mesmo povo é sitiado por seus inimigos. Dos versículos 8 e 11 nós também observamos e vemos Deus desbaratando os inimigos, impondo a eles completa
e absoluta derrota. O nosso Deus, o seu Deus, meu irmão, o seu Deus, minha irmã, diante da convulsão da natureza e das catástrofes naturais, somos desafiados, somos chamados a não temer. Diante do cerco do inimigo, somos conclamados a não ficarmos abalados. Diante dos poderosos feitos de Deus, colocando termo à guerra e neutralizando todos os instrumentos de destruição dos nossos inimigos, somos exortados a compreender a singularidade de Deus, que é exaltado e sempre será exaltado entre as nações, entre todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor, pois Ele é o único Deus, o único e verdadeiro Deus, o Senhor e Criador de todas as coisas. Eu quero nessa noite destacar alguns aspectos importantes desse salmo. Eu quero destacar, em primeiro lugar, a proteção de Deus. Nós vamos ver também a presença de Deus e vamos ver também o poder de Deus. Essas três coisas que eu quero destacar com você nessa noite: a proteção de Deus, a presença de Deus. Recapitulando: a proteção de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus. Em primeiro lugar, a proteção de Deus. O Salmos 46, do versículo 1 a 3, nós lemos o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. A proteção de Deus. Não precisamos viver dominados pelo medo, porque Deus é o nosso refúgio. É assim que está registrado na palavra de Deus, no Salmo de número 46. Quando somos acuados pelas circunstâncias, não precisamos sucumbir ao temor, porque Deus é a nossa fortaleza. Quando o maligno nos assalta, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus nos protege. Não precisamos ficar intimidados com as atribulações, porque mesmo nesse beco sem saída, mesmo nessa rua sem saída, Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa saída, e é o socorro e a saída bem presente. Não precisamos viver prisioneiros do medo, nem mesmo diante das catástrofes da natureza, porque o salmista ele faz uma comparação de coisas, de catástrofes naturais. Nós presenciamos nos noticiários a fúria da natureza diante de muitas catástrofes e como ela vem e sai destruindo tudo em sua volta. Tudo que está à sua frente, ela sai destruindo tudo. Terra transtornada, montes se abalando no seio dos mares e águas revoltadas a ponto de abalar, estremecer os montes. É uma descrição de terror, de caos. Essa descrição que o salmista faz. Que descrição terrível, de medo. E nós ficamos observando, se estivéssemos diante de uma situação tão terrível, se você estivesse diante de uma situação tão terrível como essa, que coloca em pânico até mesmo os poderosos, mesmo nessas circunstâncias radicais de total vulnerabilidade humana, não precisamos ter medo.
você não precisa temer, meu irmão. Você não precisa temer, minha irmã. A vitória sobre o medo não decorre de nossa força, mas da proteção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A proteção de Deus que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio, que é o nosso socorro, que é onde nós podemos nos abrigar com segurança e com tranquilidade. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro aspecto é a proteção de Deus. O segundo aspecto está lá nos versículos 4 a 7, que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Primeiro aspecto, a proteção de Deus. Segundo aspecto, a presença de Deus. O povo de Deus, mesmo cercado por inimigos perigosos, tem sua alegria renovada pela presença do rio da graça que flui do trono de Deus. Aleluia! Deus está presente, Deus se faz em nosso meio, Deus habita em nossa vida, Deus está em nossa casa, conduzindo as nossas vidas, conduzindo a nossa família. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A cidade de Deus, simbolizada por Jerusalém, é uma descrição do seu próprio povo. Ou seja, nessa cidade está a morada do Altíssimo. Nós estamos inseridos nessa Jerusalém. Nós somos da nova Jerusalém, a Jerusalém do nosso Deus. Somos a habitação de Deus, somos o templo do Espírito Santo. Deus habita na igreja, Deus está no meio da igreja, por isso ela jamais será abalada. Deus é o seu ajudador, por isso os inimigos não podem prevalecer contra ela. Mesmo os inimigos mais poderosos que possam existir, mesmo que os inimigos sejam poderosos, sejam muito poderosos, não tem problema nenhum. Mesmo que as nações se enfureçam e os reinos deste mundo se levantem contra o Cristo e contra a sua igreja, contra Jesus e contra mim e contra você, a cidade de Deus jamais fica abalada, porque o Senhor dos Exércitos está com ela. O Deus de Jacó, o Deus da aliança, é o seu refúgio, é o nosso refúgio. Mesmo que se levante grande dificuldade sobre a igreja do Senhor, sobre o povo de Deus, sobre a Jerusalém de Deus, sobre o Israel de Deus, ela cai por terra, porque nós não seremos abalados. Nós somos a igreja do Senhor, fortalecida no Senhor, firmados na rocha que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O primeiro aspecto dessa noite que nós queremos compartilhar com os irmãos é a proteção de Deus. Você é protegido por Deus. O segundo aspecto é a presença de Deus, ou seja, onde nós estivermos, nós somos cidade de Deus, somos habitação do Espírito Santo. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós somos Israel de Deus, nós somos da Nova Jerusalém, nós somos propriedades exclusivas do Senhor Jesus. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, que nos condiciona através de Jesus Cristo a vida eterna com o Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Neste salmo nós vemos a proteção de Deus para as nossas vidas. Neste salmo nós percebemos a presença de Deus em nossas vidas.
E o terceiro e último aspecto que percebemos nesse texto, nessa noite, é o poder de Deus. Quando lemos do versículo 8 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse texto nos revela o poder de Deus para as nossas vidas. O povo de Deus, ele é convidado a viver as obras do Senhor. Olha, contemplem, observem, olhem as minhas obras, olhem, percebam as obras do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para as dificuldades, para as circunstâncias e não olhamos para o Senhor, fica difícil, mas quando nós vemos as circunstâncias e olhamos para o Senhor, nós percebemos o que Ele é capaz de fazer, o que o seu poder é capaz de fazer para as nossas vidas, em nossas vidas, para a glória do seu santo nome. Ele é quem abate os poderosos, faz despencar os arrogantes e despede vazios os ricos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele é quem coloca um ponto final na guerra e impõe uma acachapante derrota aos seus inimigos, porque o poder emana de Deus, o poder está em Deus, o poder vem de Deus, o poder não está em mim, no que eu possuo, no que eu tenho, o poder é de Deus. O mesmo Deus que se apresenta como nosso refúgio, o mesmo Deus que se apresenta como a nossa fortaleza, o mesmo Deus que se apresenta como nosso socorro, como a solução, como a ajuda que nós precisamos. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós não precisamos dos esforços humanos para resolver os nossos problemas. Nós precisamos da ajuda de Deus, e Ele move os meios humanos para nos abençoar, para abençoar a nossa igreja, para abençoar a sua vida, para abençoar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é quem desbarata os exércitos inimigos, aqueles que se levantam contra mim e quem torna em sucata toda a ferramenta, todo o instrumento de guerra que é preparado e apontado para mim e para você, meu irmão. Porque o poder não é meu, o poder não é seu, o poder vem do nosso Deus. O terceiro aspecto dessa noite é o poder de Deus. Deus abate reinos e destrói reis, destrona reis, abate reis, derruba impérios. Os reinos deste mundo passam, os poderosos deste século são dissipados com o sopro do Deus Todo-Poderoso. Basta apenas o sopro de Deus para que todos esses que se acham poderosos agora sejam dissipados. O Senhor vindica a sua própria glória, pois é exaltado em toda a terra e sempre será. Ele é o Senhor, o Criador, o autor da criação. E não importa o quão poderoso outras pessoas se achem, o quão poderoso você pensa que é, mas o poder emana de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista conclui essa canção repetindo a monumental declaração: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está lá no versículo 7 e no versículo 11 do Salmo 46. Se aquele que tem as hostes celestiais, as hostes
celestiais sob o seu comando, o Deus Todo-Poderoso está conosco, não precisamos ter medo. Se o Deus de Jacó, o Deus de toda graça, é o nosso refúgio, jamais eu, meu irmão, jamais você, minha irmã, precisa viver abalada. Deus continua e continuará sendo o nosso refúgio. Deus continua e continuará sendo a nossa fortaleza. Deus continua e continuará sendo o Todo-Poderoso de geração em geração para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, a proteção de Deus está disponível para você. A presença de Deus está disponível para você. O poder de Deus está disponível para você, meu irmão e minha irmã. E o que nós temos que temer? De que nós temos que ter medo? Precisamos continuar indo avante, seguindo em frente, pregando o Evangelho como Igreja de Cristo, unidos, de mãos dadas, com o único objetivo de adorar ao Senhor, sem vaidade, sem achar que somos os melhores, que somos os bons, que sem mim nada pode existir errado. Sem Deus não somos nada, sem Deus nada se faz, sem Deus nada existe. Sem Deus você e eu não somos nada, porque Ele que é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, e louvado seja a Ele, Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa proteção. Aleluias, bendito seja o seu santo nome. No texto de hoje, nós percebemos e aprendemos pelo menos 3 aspectos. Nós percebemos a proteção de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus que está disponível para abençoar a sua vida. Que nós possamos deixar de lado aquilo que só nos agrada, meu irmão, aquilo que para mim vai ser bom. Eu quero que o que agrada o meu coração seja aquilo que agrada o coração do Senhor. E quantas coisas do dia a dia tem nos atrapalhado, quanto a nossa vaidade, o nosso eu, o nosso achismo, o nosso currículo tem nos afastado do Senhor, tem nos atrapalhado de fazer o melhor com humildade, com reconhecimento que somos de Cristo e sem Ele nada podemos fazer. Como essas coisas têm nos atrapalhado a sermos sensíveis à palavra de Deus, sensíveis à voz de Deus. Temos colocado muitas outras coisas que são minhas em primeiro lugar, me achando autossuficiente. Precisamos lembrar de toda a mensagem de João Batista: olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos malfeitos, das nossas má intenções, das nossas má atitudes, do nosso mau comportamento, não poderemos desfrutar do que Deus preparou para aqueles que o amam. E aqueles que amam a Deus, amam ao seu próximo como a si mesmo, sabendo que o poder de Deus está sobre as nossas vidas, que a presença de Deus está em nossas vidas e que estamos sobre a proteção divina. É tempo de se arrepender dos pensamentos maldosos, das críticas maldosas, do comportamento inadequado como cristão, como servo do Senhor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio,
é Ele quem nos protege, é Ele quem habita em nós, é através do poder dEle que somos quem somos, que temos o que temos, que conquistamos o que conquistamos, porque Ele nos condicionou para isso. Não sou eu, não é você, mas é Deus em nossas vidas. Tudo é dEle, tudo foi por Ele e para Ele são todas as coisas. Que as nossas vidas sejam para a glória de Deus, porque fomos criados para a glória de Deus, não para a glória dos homens, de pessoas individuais, não para a minha glória, não para a glória de Célio, não para que o nome de Célio seja glorificado, mas para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja, hoje e para todo sempre. Que nessa noite, meu irmão, você faça uma reflexão de suas atitudes, não para comigo, mas para com o Senhor. Lembrando que nós estamos sobre a proteção dEle, é Ele quem protege a sua vida, meu irmão. Não são os nossos bens materiais, não é o nosso dinheiro, não é onde nós moramos, quem nos protege é o Senhor. É a presença de Deus que está em nosso coração. E é o poder de Deus quem nos ajuda todos os dias a sermos o que somos e o que precisamos ser. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça entender que devemos em todos os momentos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, tudo aquilo que eu e você precisamos, nos será acrescentado, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. A proteção, a presença e o poder de Deus esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre, como diz o texto, de geração em geração. Amém. Queridos, eu convido você a ouvir mais um cântico de louvor ao nosso Deus nessa noite, e depois, em seguida, voltaremos para encerrarmos o culto desta noite, em nome de Jesus. Aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa, Ele é quem vai cumprir. Minha ansiedade toda eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender, mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa, Ele é quem vai cumprir. Minha ansiedade toda eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não,
eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Bom, meu querido irmão, infelizmente chegamos ao fim do nosso culto. Quero desde já desejar a todos uma semana abençoada, que o Senhor continue cuidando de você, cuidando da sua família, e que você possa lembrar que a proteção, a presença e o poder de Deus está disponível para abençoar a sua vida. Quero também aproveitar e lembrar aos irmãos a importância dos nossos dízimos e ofertas destinados à casa do Senhor. Traga à casa do Senhor como forma de reconhecimento que Deus tem abençoado a sua vida, como uma forma de agradecer ao Senhor, contribuindo para o reino de Deus aqui na terra, contribuindo na sua igreja. Nós precisamos, você que faz parte da nossa igreja, que você contribua com seus dízimos e com suas ofertas em nome de Jesus. Se você não pode ir ao culto presencial, você pode fazer essa contribuição através de transferência bancária. Os dados da conta da igreja estão sendo disponibilizados em todos os cultos. Vamos postar também no grupo de WhatsApp novamente. E qualquer dúvida você pode entrar em contato com qualquer pessoa do conselho da nossa igreja, ou pode entrar em contato comigo, a presbítera Joelma, a presbítera Laís. Nós formamos a liderança da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você entenda que a sua vida é cuidada pelo Senhor e que tudo que você tem é para a glória de Deus e para abençoar aqueles que precisam ser abençoados através da sua vida. Estenda a sua mão sempre que você puder. Meus queridos, uma semana abençoada, que Deus abençoe a todos vocês, que tenhamos toda uma semana de paz, em nome de Jesus. Nos vemos na próxima quarta-feira, e lembrando aos irmãos que no próximo domingo o nosso culto começa às 18 horas. Um beijo no coração de vocês, um forte abraço, recebam, pois, a bênção do Senhor nessa noite. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Fiquem todos em paz.